E aí, vamos falar hoje sobre lei no tempo, lei no espaço. Finalzinho do assunto de Lindbergh, os dois últimos para a gente fechar isso e passar para efetivamente entrar no Código Civil. Bem, quando a gente fala de lei no tempo, a gente tem que começar pelo artigo 1º da Lindbergh. O artigo 1º da Lindbergh diz assim, ó, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso me traz uma regra muito importante. Saber que quando se fala de lei no tempo, a gente está falando de um princípio da vigência sincrônica ou o princípio da obrigatoriedade simultânea. Isso quer dizer que a lei no Brasil ela entra em vigor em todo o país ao mesmo tempo. Não há divergência, não há tempos diversos a depender da região. Ela entra em vigor ao mesmo tempo no país inteiro. Isso é muito importante. Estamos falando de um país de dimensões continentais. Poderia sim, seria eventualmente até razoável que se estabelecesse prazos diversos, mas não é o caso. Trata-se de um prazo único para todo o país. Vigência sincrônica. Esse é um princípio importante. Esse é um nome que cai muito em concurso e as pessoas se passam porque não lembram do nome vigência sincrônica. Cai às vezes também como o nome de obrigatoriedade simultânea, mas essa é mais fácil da gente lembrar. Então, vigência sincrônica. A lei entra em vigor no país inteiro ao mesmo tempo. E quando é que ela entra em vigor? Bem, ela entra em vigor, a gente já falou um pouquinho sobre vigência, validade, eficácia das normas. Então, para não sermos repetitivos, ela entra em vigor após a vacatio legis, que é de 45 dias, a regra 45 dias. A gente pode ter outros prazos, porque o artigo começa salvo disposição contrária. Então pode muito bem a lei estabelecer um outro prazo, um prazo de 1 ano, como é o caso da lei 10.406, que é o Código Civil. Vocês têm que saber que a 10.406 é o Código Civil. Pode ser de efeito imediato, leis de pequena relevância, elas vigoram imediatamente após publicada, mas no silêncio da lei, 45 dias, pronto. Então entrou a lei, ela está vigorando, então no tempo ela existe no nosso sistema. Ótimo. Agora a gente tem que saber mais algumas regras. Uma outra regra importante aqui para a área de civil é que quando se fala de lei no tempo, o princípio que rege isso é da irretroatividade. A lei não retroage para atingir efeitos anteriores a ela. Essa é a regra e a gente tem que tomar algum cuidado. A regra é que ela é irretroativa. Tem uma discussão sobre isso lá em direito constitucional, sobre retroatividade máxima, média, mínima, mas não é o momento da gente falar sobre isso agora. A lei entrou em vigor, ela vai reger as relações daquele momento para frente. Não vai reger momentos anteriores à entrada em vigor. Tranquilo? Beleza, é dali para frente. Só que eu preciso fazer uma pequena ressalva. Por quê? Isso é muito importante, porque o STF, quando julgou lá a lei da ficha limpa, o STF fez uma distinção entre irretroatividade, na verdade fez uma distinção entre retroatividade e retrospectividade, ou o que se chama também de retroatividade autêntica, retroatividade inautêntica. A retroatividade ou retroatividade autêntica, ela é quando a norma ela possui eficácia ex tunc, ou seja, ela gera efeito sobre situações anteriores. Isso é retroatividade. E aí o STF disse que a retroatividade inautêntica, chamada de retrospectividade, é um pouquinho diferente. A retrospectividade, a norma jurídica, ela atribui efeitos futuros a situações passadas. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E ela utilizou isso para poder aplicar a pena de 8 anos para situações anteriores à vigência da lei da ficha limpa. Não vamos aprofundar isso, não é o alvo da aula de hoje. Saiba que existe uma diferença entre retroatividade e retrospectividade. Beleza? Ótimo. Dito isso,
eu preciso fazer uma outra diferença, a diferença entre retroatividade e ultratividade. A retroatividade é a aplicação da lei a efeitos anteriores. Ou a aplicação da lei a situações anteriores. A ultratividade é um pouco diferente. A ultratividade é utilizada em leis temporárias e leis excepcionais. É a aplicação dessa lei mesmo após a revogação da lei. Ela continua a produzir efeitos mesmo após a sua revogação. Ela é ultrativa, é para frente. Por exemplo, uma situação que tem ocorrido durante uma lei temporária, num período específico, ela vai continuar sendo regida por essa lei temporária mesmo após a revogação dessa lei temporária. E sabemos que lei temporária e lei excepcional elas têm uma característica, né? Além da ultratividade, que é a autorrevogabilidade. Eu não preciso de outra lei para revogar, ela revoga-se por si mesma. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, porque a lei entrou no sistema é para viger para sempre, em tese. Como é que ela sai? Quando é que a lei sai do nosso sistema? Bem, a lei sai do nosso sistema por meio da revogação. E aí, a nossa LINDB, ela traz aqui um dispositivo, artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, quando é que uma lei ela sai do sistema? Quando ela é revogada. E ela é revogada por outra lei. Tem um princípio a isso, é o princípio da simetria das formas. Uma lei só pode ser revogada por outra lei. Pois bem, essa outra lei vem e revoga, retira ela. E essa revogação pode ser expressa, quando a lei anuncia tal lei está sendo revogada, ou tais dispositivos estão sendo revogados. Ou ela pode ser tácita, quando a nova lei regula completamente outra matéria, de maneira diferente, de maneira diversa, e aí essa matéria anterior passa a não mais ter vigor, não mais ter vigência, ela é revogada. Isso é chamada revogação tácita. Tem outra diferença aqui também, quando a lei nova entra, ela pode revogar completamente, ou ela pode revogar parcialmente a lei anterior. Se ela revogar completamente, é chamada de ab-rogação. Ab vem de absoluto, então ab-rogação. Se ela revogar parcialmente, chama-se de derrogação. Pois bem, e quais são as regras para revogação de lei? Aí a gente vai utilizar mais ou menos aqueles princípios de antinomia, né? Aqueles princípios não, aqueles critérios de antinomia. Superior revoga lei inferior, especial revoga a lei geral, quer dizer, só no que é contrário, viu? A lei geral se mantém para o resto. E lei mais nova revoga a lei mais velha, critério cronológico, então critério hierárquico, especial, cronológico. Pois bem, dito isso, nós precisamos fazer a última ressalva, que é quanto à repristinação. Repristinação não é admitido no nosso sistema. O que é repristinação? É um conceito meio complicado, mas vamos lá. Repristinação é quando a lei revogada volta a vigir em razão da revogação da sua lei revogadora. Fácil, né? Tranquilo? Passeio no parque. Mas vamos entender. Mas é o seguinte. Existia a lei A. A lei A estava aqui. Ela existia. Aí veio a lei B, revogou a lei A. Pronto, a lei A sumiu. Não existe mais. Aí vem a lei C e fala, olha, lei B está revogada. Repristinação é se essa lei A voltasse para o nosso sistema e passasse a vigorar de novo. Repristinação não é aceito. Em regra, só vai existir repristinação se a própria lei disser que há repristinação. Dizer, olha, tal lei volta, existe a repristinação. Agora, não confundam repristinação com efeito repristinatório. O efeito repristinatório ele existe no nosso sistema e ele é admitido sem nenhum problema. Porque o efeito repristinatório é utilizado para o controle de constitucionalidade. E está ligado à anulação de uma lei, não à revogação de uma lei. No caso da anulação de uma lei, aí sim, essa lei anterior que tinha saído do sistema, ela volta, mas ela volta não em razão da revogação, mas em razão da anulação. Porque no caso de nulidade, que é como a gente é o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil para controle de constitucionalidade, entende-se que aquela lei nunca produziu realmente efeitos. Que aquela lei, por ser nula,
ela não poderia ter revogado a lei anterior. E aí volta, se chama efeito repristinatório. Não se confunde com a repristinação. Repristinação não se admite, em regra. Efeito repristinatório se admite, mas é utilizado para o controle de constitucionalidade. É uma outra matéria. Vocês se preocupam com ela quando chegarem lá. Para fechar, vamos falar de lei no espaço. Agora, na lei no espaço, a gente tem que fazer uma ressalva, porque nosso foco aqui é o foco de direito civil. E a LINDB, quando ela fala de lei no espaço, ela traz muitas regras sobre direito internacional. Nós não vamos bater nessas regras. Eu vou falar a regra geral de como funciona a lei no espaço. E essas outras regras não serão foco da nossa aula hoje. Beleza? Pois bem. Lei no espaço. Qual é a regra que vige aqui no nosso sistema? É o princípio da territorialidade moderada. O que isso quer dizer? Moderada, ou mitigada, ou temperada, vocês vão achar esses nomes todos, são nomes sinônimos. O que isso quer dizer? Que no território brasileiro aplica-se a lei brasileira. Excepcionalmente, se admite no território brasileiro aplicar lei estrangeira, mas isso em exceção. E aí nós temos na própria LINDB uma exceção. Está aqui no artigo 8º, parágrafo 1º, ele diz assim: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então a regra é, está no Brasil, aplica-se lei brasileira, ponto. Excepcionalmente eu posso utilizar lei estrangeira. Esse caso, um sujeito que está vindo para o Brasil para uma conferência e traz com ele alguns livros, algum material que ele vai apresentar na conferência. Quanto a esses bens móveis, aplica-se a lei do país dele, mesmo aqui no nosso território brasileiro. Por isso se chama de princípio da territorialidade mitigada ou moderada ou temperada, porque excepcionalmente a gente admite a aplicação de lei estrangeira. Pois bem, batemos aqui lei no tempo, lei no espaço, fechamos esse ponto.